Samsung entra de vez no mercado de robôs humanoides e assume a Rainbow Robotics para acelerar a produção dessas máquinas que simulam os humanos. 1.000 humanoides e mais de 1 milhão de movimentos. A empresa chinesa produziu 1.000 unidades e lançou o maior conjunto de dados de treinamento de robôs humanoides do mundo. Exoesqueleto semelhante ao que Tom Cruise usou em No Limite do Amanhã é testado com sucesso em situação real. Pesquisadores criaram uma nova tecnologia de armazenamento de dados que é inspirada na escrita cuneiforme e possui 4 vezes a densidade do binário. Cientistas sul-coreanos descobriram um botão genético que transforma as células tumorais em normais novamente e desfaz o câncer. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Depois da vinheta. Olá, impressionado! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Se gosta do nosso canal, já deixa aquele seu like que isso vai nos ajudar demais. Se puder, compartilhe este vídeo e também deixe um comentário que nos ajuda ainda mais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! E vamos começar 2025 com um pé no futuro, ou melhor, um exoesqueleto robótico. Então imagine um traje robótico inspirado naqueles do filme No Limite do Amanhã. Se lembra de qual eu estou falando? Bem, em todo caso, é esse aqui que está na sua tela, dá uma olhadinha aí. Essa visão futurista está se tornando realidade graças ao Instituto de Cognição Humana e de Máquina na Flórida, o IHMC. O exoesqueleto EVA deu seus primeiros passos fora do laboratório, criando um marco histórico no desenvolvimento de sistemas robóticos vestíveis. O traje robótico foi projetado para poder suportar o peso de equipamentos pesados e aumentar a mobilidade do usuário. Essa experiência ao ar livre revelou mais do que apenas a funcionalidade do traje, mostrou como a tecnologia pode ultrapassar as fronteiras do controle laboratorial e se adaptar às necessidades do mundo real. O vídeo de teste revela um sistema sofisticado que não apenas carrega peso, mas também se adapta ao movimento natural do corpo, permitindo liberdade de mobilidade mesmo em situações adversas. O EVA é um exoesqueleto motorizado focado na parte inferior do corpo. Sua engenharia de ponta foi projetada para aliviar o peso dos equipamentos dos usuários, transferindo toda a carga diretamente para o chão. Além disso, o traje é capaz de aumentar a amplitude e a eficiência dos movimentos, graças a um conjunto de características impressionantes, como por exemplo, movimentos naturais e assistivos, atuadores de alta performance, energia personalizada e design ajustável. O traje robótico combina assistência motorizada em quadris, joelhos e tornozelos com liberdade passiva em outros graus de movimento. Isso garante que os usuários mantenham mobilidade natural, enquanto eles ganham suporte mecânico onde mais precisam. Os motores de corrente contínua sem escovas operam os quadris e joelhos, enquanto um sistema de cabos conectados a atuadores montados na mochila controla o movimento dos tornozelos. E essa mochila do traje não é apenas um suporte para os atuadores, ela também abriga um sistema de energia avançado que garante operação contínua e monitoramento eficiente da carga da bateria. Outro destaque do design é a sua integração perfeita com tanques de respiração autônoma, tornando o traje ideal para operações em locais nucleares ou outros ambientes perigosos. O desenvolvimento do EVA foi apoiado pelos laboratórios nacionais Sandia e financiado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, e esses testes iniciais abrem o caminho para o uso de exoesqueletos em uma ampla gama de aplicações, desde a resposta a desastres naturais até tarefas industriais pesadas. Segundo o IHMC, o objetivo geral do EVA, assim como o de futuros projetos de exoesqueletos, é desenvolver dispositivos úteis que tenham aplicações diretas no mundo real. Seja em tarefas de limpeza nuclear ou no auxílio de trabalhadores em cenários extremos, o EVA representa o próximo passo na evolução de exoesqueletos. Com essa tecnologia, podemos ainda ter esperança de competir com as máquinas no que se refere a empregos. E dá para ver como a robótica pode transformar muito nosso trabalho humano, ampliando as nossas capacidades. Assim como os trajes da ficção científica, que antes pareciam coisas impossíveis, o EVA nos lembra que o futuro está mais próximo do que nós imaginamos. E talvez, um dia, trajes como esse possam se tornar tão comuns quanto os capacetes de segurança que conhecemos atualmente.
Existe uma tecnologia que está presente em 180 países e consegue nos atender em todos eles. Eu estou falando da Nomad, que é uma conta digital criada para brasileiros e que converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda em que você desejar, seja lá onde você estiver. Além de 100% segura, a Nomad possui o menor câmbio do mercado, o comercial mais barato do que na casa de câmbio, que usa a cotação turismo. Com o cartão da Nomad, seja virtual ou físico, você pode viajar o mundo inteiro sem se preocupar em levar dinheiro físico ou procurar locais para saques e muito menos quebrar a cabeça na hora de escolher uma casa de câmbio. É só ir passando tudo no débito usando a Nomad que você não vai ter surpresas no final. Isso porque você não paga aquele IOF super alto de um cartão de crédito. E a abertura é bem simples e leva apenas 5 minutos. E a Nomad inovou. Agora você pode adquirir um chip eSIM e ativá-lo apenas no momento da sua viagem. Funciona tanto em Android quanto iOS, fornecendo acesso à internet em mais de 30 países. Todos os clientes de nível 1 ao 4 do Nomad Pass poderão usar 1 GB gratuito, já os clientes nível 5, ilimitado de 15 dias. E você que gosta de tecnologias, não pode deixar de usar essa da Nomad. Para te incentivar, receba um presente de até $20 em cashback. Basta abrir agora mesmo a sua conta e usar o código R20 para garantir esse cashback na sua primeira operação de câmbio. Corre aí na descrição ou no primeiro comentário fixado e confere como é que é simples e fácil abrir uma conta digital da Nomad. Além de receber grandes vantagens, você também ajuda o Realidade Impressionante a continuar te trazendo as novidades tecnológicas. Me ajuda que eu te ajudo, hein? E agora vamos falar de um dos avanços que a humanidade mais almeja, a cura do câncer. Aqueles que já viram de perto essa doença na família sabem que nem todo o dinheiro do mundo resolve. Então, imagine um tratamento que não destrói as células cancerígenas, mas sim as transforma novamente em células saudáveis. Parece um tratamento futurista, né não? Mas essa é a realidade por trás de uma descoberta feita pelos cientistas do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia, o KAIST. Liderada pelo professor Kwang Hyung-cho, do Departamento de Engenharia Biológica e Cerebral, a pesquisa desenvolveu uma tecnologia capaz de reverter as células cancerígenas do cólon para o estado original, saudável, e isso tudo sem destruí-las. E essa é uma mudança de paradigma nos tratamentos tradicionais contra o câncer que promete abrir novas possibilidades no combate a essa doença devastadora. Tradicionalmente, o tratamento do câncer é baseado na destruição das células malignas por meio de quimioterapia, radioterapia ou cirurgias. No entanto, essas abordagens frequentemente enfrentam dois grandes problemas. Primeiro, a recorrência do câncer. Mesmo após tratamentos agressivos, algumas células sobrevivem, desenvolvem resistência e levam à volta da doença. E segundo, efeitos colaterais. O dano causado às células saudáveis é inevitável, provocando consequências graves ao paciente, como fadiga extrema, náuseas e enfraquecimento geral. A pesquisa do KAIST desafia esse modelo tradicional ao adotar uma estratégia completamente diferente. Em vez de matar as células cancerígenas, elas são reprogramadas para voltar ao estado normal. E como é que funciona a reversão de células cancerígenas? Bem, durante o desenvolvimento do câncer, as células normais perdem a sua função e passam a se multiplicar descontroladamente. Esse processo é conhecido como perda de diferenciação celular. O que os cientistas descobriram é que este mesmo processo pode também ser invertido. Ao mapear as redes genéticas envolvidas na diferenciação celular, eles criaram um gêmeo digital, ou seja, um modelo computacional capaz de simular as interações genéticas que são responsáveis por transformar as células saudáveis em células cancerígenas e vice-versa. Essa abordagem minimiza os efeitos colaterais e reduz o risco de resistência, algo que representa um avanço gigantesco em relação às terapias atuais. E mais importante ainda, a tecnologia pode ser adaptada para outros tipos de câncer, como o de mama, fígado e até mesmo leucemia. Com base nessa tecnologia, o futuro do tratamento oncológico poderá ser personalizado, mais seguro e mais eficaz. Embora a pesquisa ainda esteja nos estágios iniciais, ela traz esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. Se essa tecnologia continuar avançando, poderemos estar diante de uma das maiores revoluções médicas do nosso século, mudando para sempre como nós enxergamos o câncer. Não mais como uma possível sentença, mas sim como um problema que pode ser facilmente ser corrigido. O Júpiter 1, o maior e mais poderoso gerador de hidrogênio puro já criado, acaba de concluir com sucesso seu primeiro teste completo de sistema, um marco que é histórico e coloca a China no centro da inovação em energia sustentável.
O poderoso gerador é resultado de uma colaboração entre Mingyang Smart Energy, famosa por suas turbinas eólicas de proporções gigantescas, e a Mingyang Hydrogen Energy, em parceria com diversas equipes de pesquisa e empresas menores. Seu design inovador representa um avanço sem precedentes no uso do hidrogênio como um combustível. Para entender o poder dessa máquina, considere o seguinte: ela consome hidrogênio a uma taxa de 443 toneladas por hora, através de suas 10 câmaras de combustão. A título de comparação, o dirigível Hindenburg, famoso por ser preenchido com hidrogênio antes da sua trágica explosão, comportava cerca de 18 toneladas métricas de hidrogênio. Isso significa que o Jupiter 1 move hidrogênio suficiente para encher o Hindenburg 25 vezes a cada hora. Durante os testes, o gerador alcançou uma rotação de 1162 RPM, com suas câmaras funcionando a temperaturas extremamente elevadas. Mas o porquê que isso é tão revolucionário? Bem, gerar energia com hidrogênio em larga escala sempre foi um desafio técnico monumental. Problemas como oscilações na pressão e fluxo dentro das câmeras de combustão e controle de emissões em sistemas tão grandes eram considerados barreiras quase intransponíveis. No entanto, o Jupiter 1 superou essas limitações graças a um projeto patenteado de turbina a hidrogênio. A China tem, inegavelmente, liderado o campo de energia renovável, com impressionantes 310 gigawatts de energia solar e 400 gigawatts de energia eólica em operação. No entanto, a infraestrutura elétrica do país enfrenta sérios desafios. Grande parte dessa energia é gerada no oeste e no norte, enquanto a maior demanda está concentrada no leste e nas regiões costeiras. O resultado? Bem, estima-se que 25% da energia renovável produzida seja desperdiçada porque a rede elétrica não consegue transmiti-la para onde ela é mais necessária. O Jupiter 1 pode mudar esse cenário. Ele não apenas estabiliza a rede elétrica, mas também oferece uma solução promissora para o problema do desperdício de energia excedente. Sabe como? Utilizando o excesso de eletricidade para eletrólise, um processo que separa a água em hidrogênio e oxigênio, criando assim combustível para ser posteriormente usado. Isso transforma a energia que antes era desperdiçada em um recurso valioso e armazenável. A criação do Jupiter 1 ocorre em um momento crucial. Apesar do crescimento impressionante nessas energias renováveis, a China ainda depende de combustíveis fósseis para cerca de 60 a 65% de sua eletricidade, sendo o maior produtor e consumidor de carvão do mundo. Com um investimento de 546 bilhões de dólares em energia limpa apenas em 2022, a China demonstra que está disposta a liderar essa transição energética global. E o Jupiter 1, com a sua escala monumental e tecnologia inovadora, é uma peça-chave nessa transformação. Imagine um sistema de armazenamento de dados inspirado na escrita mais antiga do mundo, mas equipado com o poder da nanotecnologia moderna. Cientistas da Universidade de Flinders, na Austrália, liderados por Abigail Mann, criaram um método experimental que leva a ideia da escrita cuneiforme para um nível totalmente novo. Com o potencial que supera o dos discos rígidos modernos, essa inovação promete transformar a forma como nós armazenamos informações. Se na Mesopotâmia antiga as palavras eram gravadas em tabletes de argila, agora os dados são registrados em um filme de polímero barato, composto de enxofre e um químico conhecido como diciclopentadieno. Mas em vez de um estilete rudimentar, os cientistas utilizaram uma sonda de ponta fina montada em um microscópio de força atômica. A precisão é tão incrível que as gravações são feitas em uma escala nanométrica, milhares de vezes menores do que o diâmetro de um fio de cabelo humano. A diferença dessa nova tecnologia para tentativas anteriores está na sofisticação. Sistemas antigos utilizavam a presença ou ausência de indentações para criar um código binário, ou seja, uma gravação simples onde o 1 era um recuo e o 0 era a ausência dele. Porém, estes sistemas tinham limitações, como os substratos instáveis e difíceis de produzir. O polímero desenvolvido pelos cientistas trouxe uma revolução ao permitir um controle minucioso da profundidade das indentações. Com isso, o sistema deixou de se limitar ao binário de 2 estados e passou a operar em um código ternário, com 3 estados distintos. Agora, 0 representa a ausência de um recuo. 1 é um recuo entre 0,3 e 1 nanômetro de profundidade, e 2 corresponde a um recuo entre 1,5 e 2,5 nanômetros. Esse avanço multiplicou a densidade de armazenamento de dados por 4, comparado com sistemas binários anteriores. Em outras palavras, mais informações
podem ser armazenadas em menos espaço, tornando o sistema muito mais eficiente. Mas não é só a densidade que impressiona. Os dados armazenados no polímero permanecem intactos mesmo em condições adversas, resistindo até serem expostos a temperaturas de 140 graus centígrados por 10 segundos. Após esse processo, o polímero é apagado e pode ser reutilizado, permitindo novos ciclos de gravação e leitura. Em testes realizados, o material se mostrou funcional por 4 ciclos completos de gravação e reescrita, demonstrando uma durabilidade promissora. Outro destaque é a eficiência energética do sistema. Diferentemente de outras tecnologias que exigem altas temperaturas para gravação, o processo com o polímero Flinders pode ser realizado em temperatura ambiente, reduzindo significativamente o consumo de energia. Este sistema de armazenamento é uma prova de que as inspirações para novas tecnologias podem vir de onde menos esperamos, até mesmo de práticas milenares como a escrita cuneiforme. No entanto, com o auxílio da ciência moderna, o conceito foi aprimorado para atender às demandas de um mundo que depende cada vez mais de dados. Treinar robôs humanoides não é uma tarefa fácil como algumas pessoas imaginam. Sistemas desse tipo exigem uma enorme quantidade de dados de alta qualidade para poder aprender a operar em ambientes complexos e dinâmicos. Agora, em um marco que promete redefinir o futuro da inteligência artificial e da robótica, a empresa chinesa Agibot revelou o maior e mais abrangente conjunto de dados de manipulação de humanoide que já foi criado. Batizado de Agibot World Alpha, o sistema representa uma conquista impressionante, reunindo mais de 1 milhão de trajetórias realizadas por 100 robôs em mais de 100 cenários distintos e cobrindo 5 domínios principais. Esse ecossistema robusto foi projetado para enfrentar os desafios do treinamento de robôs humanoides, permitindo que eles realizem desde tarefas complexas de manipulação até colaborações multi-robôs em ambientes reais. A ideia é clara, impulsionar a colaboração entre a academia e a indústria, criando uma base sólida para o desenvolvimento da chamada inteligência robótica universal e adaptável. Até agora, muitos benchmarkers enfrentavam limitações severas, como dados insuficientes e sensores pouco sofisticados, restringindo o desenvolvimento de robôs a tarefas básicas em ambientes controlados. Porém, o Agibot World rompe com essas barreiras. Com cenários realistas que simulam tarefas como manipulação de objetos delicados, uso de ferramentas e trabalho colaborativo entre robôs, a plataforma se destaca bastante. Além disso, o sistema utiliza hardware multimodal avançado, incluindo sensores táteis visuais baseados em matriz, mãos robóticas com 6 graus de liberdade e robôs móveis de braço duplo com controle de corpo inteiro. Essas inovações permitem avanços significativos em áreas como aprendizado de imitação, manipulação adaptativa e colaboração multiagente. O conjunto de dados está disponível gratuitamente, permitindo que pesquisadores e desenvolvedores de todo o mundo colaborem neste esforço monumental. Fundada em fevereiro de 2023, a Agibot rapidamente emergiu como uma das empresas mais promissoras no campo da robótica. Seu robô humanoide principal, o Yuanzheng A2, é um exemplo impressionante dessa trajetória. Com 1,75 m de altura e pesando 55 kg, o A2 é equipado com sensores alimentados por IA, capazes de realizar tarefas com extrema precisão, como, por exemplo, enfiar a linha no buraco de uma agulha. A Agibot também revelou planos ambiciosos para a produção em massa de robôs humanoides. A empresa já fabricou 1.000 unidades em 2024 e, enquanto lidera a produção em massa e modelos colaborativos, empresas norte-americanas como Tesla e Nvidia continuam a se destacar em áreas como manipulação de membros superiores, fabricação de chips e computação em nuvem. No final de 2023, outra empresa chinesa, a Fourier Intelligence, se tornou a primeira grande fabricante a iniciar a produção em massa de robôs humanoides, entregando mais de 100 unidades do GR1 para cenários variados. Essa competição saudável entre gigantes da China e dos Estados Unidos está impulsionando a robótica humanoide a novos patamares. Com o Agibot World Alpha e as suas iniciativas de produção em massa, a Agibot está transformando a robótica de uma visão futurista em uma realidade impressionante. Mais do que máquinas, esses robôs representam a nova era de colaboração entre humanos e tecnologia. A ideia é que os robôs humanoides se tornem tão comuns quanto os nossos próprios smartphones. A Samsung Electronics acaba de dar um passo ousado em direção ao futuro. A gigante sul-coreana anunciou que aumentará sua participação na Rainbow Robotics, consolidando a sua posição como a acionista majoritária da empresa. Com esse movimento, a Samsung integra a Rainbow Robotics como sua subsidiária, marcando o início de novos rumos buscando robótica avançada.
Fundada em 2011, a Rainbow Robotics já tem um histórico de conquistas interessantes. Um de seus maiores marcos foi o desenvolvimento do Ubo, um robô bípede que venceu o prêmio de $2 milhões no desafio de robótica da DARPA em 2015. Desde então, a empresa continuou a inovar, lançando robôs colaborativos e sistemas de manipulação avançada, como o RBY-1, um robô de 2 braços com rodas. Com apenas 86 funcionários, a Rainbow Robotics já abriu uma filial nos Estados Unidos, demonstrando o seu compromisso em expandir globalmente. Agora, com o suporte da Samsung, a empresa irá levar a sua tecnologia a novos mercados e buscar a solidificação da sua presença como um dos líderes em robótica avançada. A Samsung não está apenas adquirindo uma participação maior, ela está criando um ecossistema colaborativo. A empresa anunciou a formação de um Future Robotics Office, um departamento dedicado que responderá diretamente ao CEO da Samsung. O objetivo é claro: acelerar o desenvolvimento de robôs humanoides inteligentes e avançar em áreas como automação industrial e robótica de serviços. Mas o porquê que a Samsung está apostando tão alto neste setor? A resposta está na sua visão de longo prazo. Em 2022, a empresa já havia sinalizado que áreas como robótica, inteligência artificial e 5G seriam os pilares das suas iniciativas futuras. Agora, ao adquirir a Rainbow Robotics, a Samsung se posiciona como mais um grande player da corrida global por robôs humanoides. A Samsung não é a única empresa apostando na robótica. Gigantes como Tesla, Nvidia, Microsoft e OpenAI também estão nessa corrida. A Tesla, por exemplo, revelou recentemente a nova versão do seu robô humanoide Optimus, enquanto a Nvidia está desenvolvendo sua linha de sistemas compactos para robôs humanoides, chamada de Jetson Store. Parcerias estratégicas também estão se multiplicando. Empresas como Atronic, Boston Dynamics, Google DeepMind e outras diversas, inclusive as chinesas, estão colaborando entre si para poder avançar neste campo. No entanto, a Samsung tem uma vantagem única: sua infraestrutura global e a expertise em IA e eletrônica de ponta. Combinando a tecnologia robótica da Rainbow com sua inteligência artificial, a Samsung planeja criar robôs capazes de realizar tarefas complexas de forma totalmente autônoma. Esses robôs poderão aprender e se adaptar a diferentes cenários graças a algoritmos avançados e sensores de alta precisão. Além disso, a Samsung está comprometida em democratizar o acesso à robótica avançada. Ao investir em startups de robótica como a OneX Technologies e a Standard Bots, e ao formar conselhos de sinergia com empresas como a Rainbow, a Samsung está construindo uma rede global que promete moldar o futuro da robótica. A Yamaha revelou um protótipo que parece ter saído diretamente da ficção científica, a chamada YAI. Essa moto conceito foi projetada especialmente para o anime Tokyo Override, ambientado em uma Tóquio distópica 100 anos no futuro. Com a YAI, a Yamaha nos apresenta uma visão intrigante e provocadora do que o transporte pode se tornar na década de 2120. Em um mundo dominado por inteligência artificial, onde algoritmos controlam cada aspecto da mobilidade urbana, essa moto desafia os limites do design e da funcionalidade. No universo de Tokyo Override, a tecnologia redefiniu a vida cotidiana. Cidades são ultra eficientes, governadas por sistemas autônomos, e a mobilidade humana é praticamente entregue a veículos autônomos controlados por IA. No entanto, uma facção rebelde de motociclistas emerge para desafiar esse status. Eles se recusam a abandonar os motores de combustão interna, adotando veículos, entre aspas, fora do sistema, como um símbolo de liberdade em um mundo rigidamente controlado por sistemas de IA. Entre essas máquinas retrô, modelos icônicos da Yamaha, como a R1 e a VMAX, ganham destaque no anime. A Yamaha ofereceu modelos 3D detalhados, renderizações e até mesmo os sons autênticos de motor e escapamento para trazer essas motocicletas de volta à vida de forma fiel e nostálgica. Mas a verdadeira estrela é a YAI. Essa moto conceito parece e foi projetada diretamente para algo futurista. Suas rodas sem raios, semi-transparentes e iluminadas por um brilho azul chamam a atenção à primeira vista. O motor, escondido entre a estrutura minimalista que conecta as duas rodas, reforça o apelo futurista do design. O quadro em formato de Y, único e inovador, é uma característica que nunca se viu em conceitos anteriores. Um arco envolve a frente da moto, conectando o guidão, posicionado lateralmente dos garfos. Na traseira, um design rebaixado e geométrico abriga lanternas integradas em um garfo pontiagudo, completando a aparência minimalista e ultramoderna. A YAI não é apenas uma moto conceito, é uma obra de arte que desafia a imaginação. Apresentada ao público pela primeira
primeira vez na Bangkok Motor Expo de 2024, que aconteceu de 29 de novembro a 10 de dezembro, a moto futurista deixou os espectadores maravilhados, oferecendo uma visão fascinante de como as duas rodas podem se parecer no futuro. Embora a YAI pareça algo distante, sua tecnologia pode estar muito mais próxima do que imaginamos. A inteligência artificial já está revolucionando os automóveis e caminhões, e é apenas uma questão de tempo até que a sua adoção em larga escala alcance também as duas rodas, criando supermotos com inteligência artificial integrada. Lembrando que tudo o que você viu aqui neste vídeo pode conferir as fontes usando os links na descrição. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então já se inscreve por aqui, isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso outro canal, o Invenções e Inovações. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!